Olá pessoal, hoje nós vamos então aprender sobre uma função orgânica muito importante, que é a função orgânica éter, tá ok? Essa função orgânica, pessoal, temos que ela faz parte, de um grupo seleto, onde então podemos observar que é um composto que vai ter uma certa importância para a Polícia Federal, principalmente no controle de drogas, ok? Então, hoje, dentro da Química Orgânica, tá? Conteúdo terceiro ano, vamos falar então sobre a função orgânica éter. Mas, primeiramente, vamos conhecê-la. Vamos falar um pouco sobre ela, tá bom? Temos que, quando o hidrogênio da hidroxila de álcoois e fenóis é substituído por um grupo alquil ou auril, temos a classe dos éteres, função éter, tá? Em resumo, tá? Podemos dizer que os éteres são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Dessa maneira aqui, ó, temos um radical para a esquerda, no meio um oxigênio e na outra extremidade um outro radical, tá ok? Temos então um radical para a esquerda, aqui então, ó, um radical para a esquerda e um outro radical para a direita, tá ok? E no meio temos o que? O oxigênio. Então, o oxigênio é o elemento central no meio da cadeia carbônica, certo? Então, nós temos duas regiões aqui, uma divisão da cadeia carbônica em duas. Muito bem. Podemos, então, dizer que os éteres, tá? Os éteres são pouco polares e muito voláteis, sendo solúveis em água quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio, ok? Então, a partir de 4 carbonos, acima disso, tá? Temos então que se torna cada vez mais solúvel, ok? Nós temos que os éteres são pouco reativos, ok? E, em geral, temos que só sofrem basicamente reações de clivagem quebra, tá? Por ácidos, certo? E devido a essa propriedade, são muito usados como solventes para outros compostos orgânicos. E aí nós temos alguns exemplos de ésteres que são solventes clássicos de laboratório, sendo o tetrahidrofurano, THF, e o dimetoxetano, que é o DME, e a dioxana. Esses três, tá? São os principais, então, solventes utilizados, tá? No dia a dia em laboratórios de química. Muito bem, vamos então, já começamos a falar, tá? Sobre alguns exemplos de éteres. Vamos então coroar aí os principais éteres, tá? Presente no nosso dia a dia, ou que possamos ter uma similaridade entre eles. Vamos então falar sobre o éter etílico ou etoxetano, tá? É controlado pela Polícia Federal por duas razões. Primeiro, devido à sua alta volatilidade, o que o torna extremamente inflamável. E segundo, porque ele é usado como um solvente na extração de cocaína das folhas de coca. É uma substância bastante utilizada como anestésico, pois relaxa o quê? Os músculos, afetando ligeiramente a pressão arterial, a pulsação e a respiração. Nós temos que as maiores desvantagens são devido à causa da irritação no trato respiratório e a possibilidade de provocar incêndios nas salas de cirurgia, ok? Um outro exemplo
podemos dizer, é o epóxidos. Epóxidos. São heterocíclicos usados na obtenção de resina epóxi, ok? Que são usados como adesivos ou materiais estruturais. Os epóxidos também são denominados, tá, de poliésteres por serem derivados de um éter. Podem ser encontrados na forma líquida e incolor. São solúveis em álcool, éter e benzeno. Ok? Tá aí então, tá? 2 exemplos e as suas características. Então vamos agora adentrar especificamente na nomenclatura dos éteres, ok? Primeiramente, nós temos aqui que o nome que é a nomenclatura dos éteres, será indicada da seguinte maneira, pessoal. Nós temos que o prefixo que indica, tá? Temos que ele começa primeiro, tá bom? Começa primeiro pelo prefixo, que indica o número de carbonos do menor radical, mais a palavra oxi, mais radical, nome do hidrocarboneto, correspondente ao maior radical. Então, nós teremos duas situações. Primeiro, o nome começa, tá, com o menor radical mais oxi, ok? Mais oxi, ok? E depois o nome do maior radical, tá ok? Maior radical, certinho? Aí o seguinte, o menor radical aqui, ó, esse menor radical, ele nada mais é que o prefixo. Nós vamos então usar o quê? O prefixo, tá? O prefixo. E o maior radical é o nome do hidrocarboneto, ou seja, ele termina com o sufixo o quê? Sufixo O. Termina com o sufixo O. Então, primeiro nós temos o menor radical mais oxi. Então, prefixo mais oxi do menor radical. Depois, o maior radical representando o nome do hidrocarboneto, que então o seu sufixo é o O, vogal O. Vejamos aqui então alguns exemplos bem simples, pessoal. Vejamos aqui, ó. Temos aqui, tá, a seguinte estrutura. Olha só aqui então. Olha só aqui. Nós temos duas regiões. Temos uma antes do oxigênio e uma outra depois do oxigênio. O nome, né, formado então aqui, ó, pelo menor radical mais oxi, o início, menor radical mais oxi. Qual é menor? A esquerda ou a direita? Vai ser então aqui o que? A esquerda. A esquerda é menor. Então nós temos que a esquerda vai ser então o prefixo mais oxi. Então nós temos aqui que o prefixo de um carbono é met. Então aqui, ó, temos o metox, ok? Hífen, separando, mais o maior radical. O maior radical dá-se o nome do hidrocarboneto. O que é o hidrocarboneto, hein? Hidrocarboneto é o prefixo mais infixo, ok? Mais o que? O sufixo. O prefixo é o número de carbonos, o infixo é o tipo de ligação entre carbonos e o sufixo é o quê? O O.
representa os hidrocarbonetos. 3 carbonos, prop. Tipo de ligação entre carbonos, an, ligação simples. E o sufixo o, temos então o que? Metox, propano. Propano. Prop, 3. An, ligação simples. O, hidrocarboneto. Porque só tem carbono e hidrogênio aqui, ó. Ok? Nesse radical. Então, temos aí, então, pessoal, o nome do éter. Lembrando, aqui tem um acento, ó, oxi, ok? Temos aqui, então, a paroxítona, tá? Que, então, o O tem um valor recebido por ser mais acentuado, a sua pronúncia, oxi, ok? Então, metoxpropano. Beleza. Letra B, vamos lá, então. Letra B, temos a seguinte situação. Olha só aqui então. Vou colocar aqui, ó. Temos aqui a seguinte situação. Temos aqui antes do oxigênio isso e depois do oxigênio isso. Muito bem. O nome começa o quê? Primeiramente, o prefixo do menor radical. O menor radical aqui vai ser na esquerda ou na direita? Vai ser na direita. Aqui são 3 carbonos e aqui são 2, correto? 2 carbonos. Então, nós temos aqui, ó, 2 carbonos, certo? Então, nós temos que 2 carbonos, não é et? Et, então, vai ficar etoxi, ok? Etoxi. Etox, o quê? Et, tá bom, pessoal? Porque são 2. Oxi, aqui derivado do éter. Muito bem. Agora aqui depois, o maior radical. Aqui não são 3? Prop, tá? Mais o an, porque só tem ligação simples, mais O, que é o hidrocarboneto. Agora, é o propano. A ligação sai de qual carbono? Um carbono secundário ou um carbono primário? Sai de um carbono secundário, não é isso? Então, podemos falar que esse aqui, ó, é o sec-propano, tá? Sec-propano, ou ele pode ser chamado de isopropano, tá? Qualquer um dos dois nomes, tá? Então, vai ficar aqui, então, etox isopropano, tá? Isopropano, certinho? Pode se chamar de sec-propano ou isopropano. Nós temos que o ligante aqui com oxigênio sai de um carbono o quê? Secundário, certinho? Vamos então só para mais um, para poder finalizarmos aqui o éter. Vamos lá. Olha só aqui então. Temos aqui, ó, a seguinte estrutura. Aqui é a ligação simples, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, temos aqui então, olha só. Muito bem. Temos aqui, então, uma estrutura antes do oxigênio e uma estrutura depois do oxigênio. Certo? Muito bem. Qual é o menor radical? O menor radical. Onde que eu tenho menos carbono? Na esquerda ou na direita? Os dois são iguais. Os dois são iguais. Ou seja, o mesmo número que eu tenho aqui na esquerda vai ser o mesmo número que eu tenho aqui na direita. 3 carbonos, 3 carbonos. E aí, como que se define? Tanto faz, tá? Eu posso colocar o menor aqui e o maior aqui. Tanto faz, tá ok? Não vai mudar em nada. Então, vamos pegar daqui, da esquerda para a direita? Muito bem. Aqui não são 3? 3 é prop. 3 carbonos, então prop. Então, vai ficar o quê? Propox. Prop mais oxi. Hífen. Aqui não são 3 carbonos, então prop. Só tem ligações simples, an, certo?
só ligações simples. E o O, hidrocarboneto. Então, como o carbono a ligação sai de um carbono primário, não tem necessidade de diferenciá-lo. Aqui sai de um carbono secundário, tá? Teríamos que diferenciar, ele é o isopropano. Nesse caso, ele vai ser só o quê? O propano. Só o propano, ok? Propox, propano. Prop, 3. An, ligação simples. O, derivado do hidrocarboneto. Ok? Então tá aí, pessoal. Tá aí para vocês, então, tá? Sobre o éter, certo? Sobre a função éter. Muito bem. Tendo alguma dúvida, pessoal, assista novamente a videoaula para que você, então, consiga sanar a sua dúvida. Caso a dúvida ainda permaneça, mande aí um comentário, uma pergunta, que então, quando possível, eu estarei respondendo para você, ok? E não esqueça de dar um like aí, tá? Nessa videoaula, colocando se você gostou ou não gostou, ok? Então, pessoal, um imenso abraço e até a próxima!